Irmãos, gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Nós temos meditado sobre essa questão toda de Jerusalém, a diferença de Jerusalém e da Babilônia, essa cidade, Babilônia, que na verdade é um reflexo do espírito humano, que tem a sua mente escravizada, que tem a sua mente completamente alienada da vontade de Deus, essa mente que consegue só ver a vida a partir da coisa. Quando ouve a Deus, inclusive quando ouve Deus, quando pensa em Deus, ela só consegue traduzir esse Deus por meio de uma religião, por uma coisa que ela tem que fazer, por uma tarefa que ela tem que fazer, por algo que ela tem que realizar. Por isso, a Bíblia vai falar dessa diferença, dessa matriz babilônica que coisifica o homem, que diminui o homem, que o assemelha a um animal, a um ser regido pelas suas entranhas, pelos seus instintos, um ser que pensa o tempo todo em se safar na vida, em extrair o melhor da vida, em querer cada vez mais ter uma vida melhorada e não ser o melhor na vida. Há uma diferença imensa, irmãos, em a gente querer ter a vida melhor e a gente querer ser melhor na vida. Há uma diferença muito grande. A fé em Cristo Jesus não foi para nos dar uma vida melhor. A fé em Cristo Jesus foi para nos mostrar o que é sinônimo de vida. O que é, na verdade, estar vivo. E o que é ter uma vida onde nós somos o melhor para aqueles que estão mortos. Não melhor do que os que estão mortos, mas melhor para os que estão mortos. Por quê? Porque toda a vida de fé é uma vida de fé entregue a gente que está morta, para que por meio da nossa vida, partilhada com esses que estão mortos, eles possam também ter vida. Não foi isso que Cristo fez? Cristo, que é o vivo, veio e partilhou conosco, nós que estávamos mortos em nossas ofensas, nossos delitos e nossos pecados, nós que estávamos separados do entendimento do que significava a vida, porque nós achávamos que a vida era, na verdade, medida pelas coisas que nos cercam, pelas conquistas que temos. Sempre achávamos que a vida estava no futuro. Quando eu tiver isso, quando eu fizer aquilo, quando, e quando nós conquistávamos aquilo, lutávamos de todas as maneiras para tentar retermos aquilo, e aquilo acabava sendo a nossa ruína. Em Cristo Jesus nós vimos que Ele não veio para melhorar a nossa vida. Em Cristo Jesus nós vimos que, na verdade, Ele veio para nos dar vida. Por isso, a salvação de Deus não está em dar para nós uma vida melhor, está em fazer-nos viver para que nós possamos partilhar a vida com aqueles que estão mortos. Amém, irmãos? A fé cristã não nos diz que nós somos melhores do que gente que está fora da fé. Não é isso. A fé cristã diz que nós melhoramos, nós salgamos, nós iluminamos, nós perfumamos um ambiente que estava fédido com o cheiro da morte. Por isso, meditar nisso tudo é fundamental para aqueles que cantaram aqui: eu tenho sede de Deus, eu quero conhecer a Deus. E às vezes, irmãos, a gente fica naquela angústia assim: eu queria saber a vontade de Deus assim, especificamente, como se Deus estivesse falando assim: você tal, dali da camisa verde, é você com quem eu estou falando. Irmãos, Deus está falando conosco. Irmão, agora que eu levantei a cabeça para ver quem está com a camisa verde, tá? Tem dois aqui que eu vi, mas não é isso não, pelo amor de Deus. Mas enfim,
Às vezes a gente quer saber exatamente o que Deus quer falar conosco, mas Deus está falando o tempo todo conosco. E nós, às vezes, que não conseguimos discernir, porque nós estamos medindo a fala de Deus, a salvação de Deus, por meio de coisa. Então é fundamental nós entendermos isso. Gênesis capítulo 15. E nós entraremos um pouco pelo capítulo 16. Falei Gênesis 5? 5? Que eu falei 5? Está amarrado, irmão. O diabo está enganando a gente, irmão. Está enganando a gente. É 15, irmão. Está gravado. Está amarrado. O diabo está me passando a perna aqui. Gênesis 15, irmão. Gênesis 15. Faltou 10 aí. Gênesis 15. Sim. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Para aí um pouquinho. Você lembra muito bem que Deus mandou Abraão sair do meio da sua parentela. Às vezes, irmãos, nós nos esquecemos que a salvação de Deus não é só um ato, não é só um ato regenerador, mas a salvação de Deus é também um processo, onde nesse processo salvífico vai ficando cada vez mais claro quem Deus é. Por quê? Porque Deus cria o homem para que ele pudesse ser visto no homem que ele criou. Deus cria o homem para que o homem pudesse ser uma imagem de quem ele é de forma invisível. Então a salvação de Deus não é apenas um retirar nosso de um lugar para o outro. É, na verdade, uma extração e uma transformação do nosso entendimento para o lugar que Deus nos colocou em toda a criação. Entre toda a criação, Deus colocou o homem para ser a expressão visível, palpável, concreta e manifesta das virtudes de Deus. Ou seja, a transformação, a mudança de lugar não é geográfica. A mudança de lugar é, na verdade, existencial, para uma posição. Dentre toda a criação, o homem foi eleito por Deus. É projeto eterno de Deus fazer com que o homem fosse um reflexo vivo, palpável, de quem Deus é de forma invisível. Então, quando Deus pede a Abraão, manda a Abraão, melhor dizendo, sair do meio da sua parentela e começa um deslocamento, há um deslocamento de transformação de entendimento. Por quê? O homem, quando ele ouve a voz de Deus, sem essa transformação de entendimento, mesmo que ele já tenha saído inicialmente da sua condição, a sua forma de raciocinar continua ainda sendo animal, terrena e diabólica. Por exemplo, Deus diz para Abraão que Abraão teria um filho, e que ele seria pai de muitas nações. Abraão, o tempo está passando, Abraão ainda não consegue pensar a partir das categorias divinas,
não consegue pensar a partir das categorias divinas, logo tudo que ele ouve Deus falar, ele interpreta a partir do seu estômago, a partir da sua carne, a partir da sua mente terrena, a partir da sua mente diabólica. Logo, quem ele pensa que seria o herdeiro dele, irmãos? Quem ele pensa que seria o herdeiro? Aqui está escrito: Eliezer. Eliezer. Já sei, o Senhor vai colocar como meu herdeiro um escravo que eu tenho, já que eu não tenho filho com Sara, já sei, o Senhor vai dar. Ou seja, irmãos, nós com nossa consciência morta, nós com o nosso espírito morto, nós com a nossa incapacidade de discernir a voz de Deus, porque ainda estamos num deslocamento, saímos das trevas, por exemplo, quando Jesus, ele chega lá e lê no templo, Isaías 51, Isaías 61, ele vai dizer, hoje se cumpriu as escrituras sagradas, e ele vai dizer lá, porque o meu projeto é libertar os cativos, dar vista aos cegos. Eu estou no processo de salvar, libertar e restaurar. Eu vim aqui para quê? Para pôr em liberdade. Eu vim aqui para quê? Para restaurar. Eu vim aqui para quê? Para salvar. Então, como é que Deus salva, liberta e restaura? Primeiro, ele faz nascer de novo. Depois, ele liberta essa pessoa. Ele liberta essa pessoa da sua maneira animal, terrena de pensar. Porque até aqui, então, Abraão ainda pensava de uma maneira animal, terrena de pensar. E você precisa lembrar, irmãos, que esse texto está sendo escrito para os judeus que estão saindo da onde? Que estão sendo libertos da onde? Que estão sendo salvos da onde? Do cativeiro egípcio. E eles ainda pensavam como que, irmãos? Escravos. Ainda pensavam de uma forma terrena. Ainda pensavam de uma forma animal. E Deus começa a falar com eles o processo que eles vão passar nessa caminhada da salvação. E esse processo passa necessariamente por um sacrifício da maneira humana, animal de pensar. Por isso, Abraão já apresenta para Deus, já sei o que o senhor vai fazer, vai ser um escravo. E aí o texto continua, verso número 5. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que tirei de Ur dos caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abrão, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma novilha e um pombo, e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Lembra? Deus não veio para fazer a nossa vida ficar melhor. Deus veio para transformar o nosso entendimento, para que a gente entenda o propósito pelo qual criado nós fomos.
ou pelo qual nós fomos criados. Todo o processo de Deus na nossa vida é um processo de amadurecimento, de crescimento. E o texto continua: mas eu castigarei a nação a quem servirão, como escravos, e depois de tudo sairão como muitos bens. Você, porém, irá em paz, e seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a sua medida completa. Depois que o sol se pôs, veio a escuridão, e eis que um fogareiro esfumaçante, como uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia fez o Senhor a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos queruseus, dos cadmoneus, dos hititas, dos fariseus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia, chamada Agar, disse Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a resposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar, e ela possuiu Agar, e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo a sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me, que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que você achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Si, e aí continua a história toda. Vamos meditar um pouco, irmãos. Lembra que nós falamos aqui, irmãos? O nosso desafio é discernir o propósito de Deus no movimento. O nosso desafio, enquanto caminhamos nesse processo de transformação, nessa caminhada de santidade, nessa caminhada de salvação, o processo de nosso desafio é entender, é discernir o movimento de Deus. Por que Deus coloca a gente em movimento? Por que Deus nos coloca para nos deslocarmos? O que Deus quer quando manda Abraão? O que Deus quer quando pega um povo e faz com que ele peregrine no deserto? O que Deus quer quando envia gente 2 a 2? O que Deus quer quando diz assim: vão pelo mundo? A gente precisa discernir a razão pela qual Deus nos coloca em movimento. Por quê? Porque a obra da salvação é conhecermos a pessoa que fomos feitos para ser. A obra salvífica de Deus em nós é conhecermos a pessoa que nós fomos feitos para ser. De maneira que os dons, os talentos possam estar a serviço da pessoa que nós fomos feitas para ser. Por exemplo, irmão, você sabe muito bem que quando Deus chamou a Abraão, a Sara era estéril. A Sara era estéril. A Sara não tinha condição nenhuma de engravidar. Mas os anos vão passando, irmãos. Os anos vão passando. E Deus dá um dom para esse casal. Deus dá um dom para esse casal, irmãos. Quando Deus falou com Abraão pela primeira vez, ele tinha 75 anos. E nesse processo ele dá o dom para Abraão. O dom para ele ser pai. Só que nesse processo ele usa o dom que Deus deu para ele,
segundo a sua mente animal, segundo a sua mente carnal. Por exemplo, abra sua Bíblia aí, por gentileza, irmãos, lá em Romanos, capítulo 4. Mas deixa marcadinho em Gênesis aí. Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. A partir do verso 18, diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Por quê? Porque sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava como, irmão? Como é que o seu corpo já estava? Abraão naturalmente conseguiria fazer filho na Agar? Ele tinha 75 anos quando foi chamado. Mas agora, já se passaram mais 10 anos. Abraão já está com seus 85 anos. Deus dá um dom para ele. Por quê, meu irmão? Quer que eu explique direitinho? Com 85 anos, tu fazer filho, só sendo o quê, irmão? Fala para mim, irmão. Um dom de Deus. Um dom de Deus. O texto está dizendo que o seu corpo já estava o quê? Amortecido. Já estava amortecido. Não quer que eu explique mais, né? Já estava amortecido, não dava mais, pelas vias naturais não dava mais. Deus deu um dom para ele, mas esse dom que Deus deu para ele tinha o caminho de revelação que passava pelo seu encontro com a Sara. Mas quando nós estamos com a nossa maneira escrava de pensar, quando nós estamos com a nossa maneira animal de pensar, quando nós estamos com a nossa maneira terrena de pensar, e não sacrificamos essa maneira terrena, lógica, animal e diabólica de pensar, nós usaremos o dom que Deus nos deu para gerar algo na carne. Quem Abrão engravida com um dom que Deus deu a ele, irmão? Agar. Abraão produz com o dom que Deus deu a ele, fruto na sua carne, que ia conspirar contra aquilo que Deus iria dar para ele, pelo Espírito. Irmão, sabe o que mais concorre contra aquilo que Deus está realizando na nossa vida? São as nossas realizações com os dons que Deus nos deu. Deus nos deu capacidade empreendedora, Deus nos deu cognição, Deus nos deu um montão de virtudes, um montão de talento. E nós, com a nossa mente animal, sabe o que a gente faz? A gente gera coisas segundo a nossa carne. E aquilo que a gente gerou segundo a nossa carne, agora nós lutamos, nós brigamos contra aquilo que era para ser gerado pelo Espírito. E aquilo fica uma disputa, irmãos, dentro de nós, terrível, infernal. Infernal. Começa aqui a briga, irmãos. Porque sempre aquilo que nós geramos com o dom de Deus, com o dom que Deus nos deu, segundo a nossa carne, deixa eu explicar para você, irmãos, quer ver? Como é que funciona gerar as coisas segundo a nossa carne?
Muita gente pensa assim: eu só vou ter um filho depois que minha vida estiver toda organizada. Porque ele está pensando que filho é algo que? É algo que, irmão? Fala para mim, irmão. É algo da carne. É algo da carne. Ele está pensando que filho é aquilo que ele faz com as estratégias dele, com a habilidade dele, com a capacidade dele. Ele esquece que filho é algo profundamente espiritual. E nisso, irmãos, ele fica com aquele medo, ele passa uma vida inteira com medo, e aquela criança, irmão, cresce com um montão de problemas, porque esse pai, essa mãe, vai gerando e vai projetando para esse filho todos os seus medos, porque ele acha que, na verdade, a vida tem que estar toda arrumada, segundo a sua carne, para ele poder gerar filho. Porque ele acha que a vida só pode ser contada com ele mesmo. Essa é a nossa dificuldade em adotar outras pessoas, irmãos. Nós temos medo, porque nós achamos que tudo que temos é fruto da nossa capacidade, do nosso talento, dos nossos recursos. Usamos os dons que Deus nos deu para acharmos que podemos controlar a vida, e aquilo que geramos segundo a nossa carne conspira contra aquilo que era segundo o Espírito. Segundo o Espírito. Irmãos, quantos aqui pensam que o trabalho que tem é fruto da sua carne? Quantos aqui pensam que o casamento que tem é fruto da sua capacidade intelectual ou sedutora de seduzir o marido que você tem? Ou a mulher que você tem? E aí, isso tudo hoje que foi fruto da sua carne, você fica tentando manter segundo o seu empenho, segundo o seu esforço. E aí, nesse processo todo, meu irmão, tudo nisso, a gente é regido por um medo, a gente é regido por uma ansiedade, a gente é regido por uma angústia, porque a gente acha que aquilo que a gente tem foi, na verdade, fruto da carne. E foi mesmo. E essa é a nossa pior ruína, essa é a nossa pior desgraça. Por isso, o compromisso de Deus, vamos ler ali, irmãos? Vamos ler juntos? O compromisso de Deus é com aquilo que nós geramos. O compromisso de Deus é com aquilo que nós geramos, e não com aquilo que nós realizamos. Deus não tinha um compromisso com aquilo que Abrão gerou na sua carne, com aquilo que Abraão realizou na sua carne. Não tinha, irmãos. E isso até hoje é motivo de disputa e de briga. Isso é tão sério, irmãos. Isso é tão sério que até hoje existem guerras no Oriente Médio só por causa disso. Isso é tão sério que existem guerras entre você e a sua mulher por conta das coisas que você gerou na sua carne. Isso é tão sério que tu briga e às vezes bota uma pressão no seu filho danado por conta daquilo que você gerou na sua carne. Isso é tão sério, porque o modelo de vida que você prega para o seu filho, muitas vezes é fruto de um modelo carnal, diabólico e terreno de viver, de alguém que não se movimenta na direção da fé, de alguém que só consegue pensar a partir de uma lógica matemática, cartesiana, e não de uma perspectiva divina. Você está entendendo, irmãos? Você está compreendendo? Passa aí, por gentileza, irmãos. Vamos ler, por gentileza? Deus não abençoa a nossa realização. Deus nos abençoou para que, naquilo que realizamos, estejamos gerando. Deus nos abençoou, irmãos, para que o fruto da nossa
geração, daquilo que nós vamos gerar, da fruto daquilo que nós realizamos, seja, na verdade, uma expressão da sua natureza. Se aquilo que você faz não é uma expressão de Deus, irmãos, se aquilo que você faz não expressa a virtude de Deus, o que você está fazendo é fruto de carne. E isso vai conspirar contra aquilo que é de Deus na sua vida. Você está entendendo? Isso vai conspirar, isso vai te agoniar, isso vai te angustiar, tu vai brigar com muita gente. Porque, na verdade, o que você estava realizando não era uma expressão da natureza de Deus que está em você. Por exemplo, irmãos, Deus não está atrás da realização das nossas capacidades. Não está, irmãos. Capacidade Deus já nos deu antes da fundação do mundo, seja você crente, seja você não crente. Deus já nos deu capacitações, seja você, meu irmão, vou falar para você, o diabo só faz a diabada dele por conta das capacidades que Deus deu a ele. No entanto, é um demônio. No entanto, é um demônio. Deus nos deu capacidades, mas se nós não nos revestirmos do Espírito do Cristo, essas capacidades serão expressão do nosso demônio interior. E aí, irmãos, nos tornaremos orgulhosos, presunçosos, arrogantes, sectaristas, porque só partilharemos aquilo que realizamos com aqueles que nós julgamos serem merecedores. Está lá, irmãos, Ismael e Isaac. Se o que eu quero é que Deus abençoe o que eu realizo, eu estou fora do propósito de Deus, irmãos. Se você vem aqui para pedir para Deus abençoar o que você realiza, você não entendeu o Evangelho. Você não entendeu a fé. Você não entendeu a fé, irmãos. Não entendeu. Você sabe por que algumas pessoas só conseguem se relacionar com Deus na categoria de dízimo? Assim, já dei o dízimo, fiz a minha parte. Sabe por quê? Isso que eu estou falando, os que conseguem, tem outros que nem conseguir isso conseguem, mas não é porque um está melhor do que o outro, não, está todo mundo ruim nesse processo. Sabe por que algumas pessoas só conseguem pensar nisso? Porque ela paga o show. Não tem os 10% do garçom? Ela vai lá, paga o cover artístico. Tem a turma que vem aqui, sobe, faz um cover, pá. Eu pelo menos paguei lá. Pelo menos o prejuízo. Ela não tem uma consciência de família, de responsabilidade com o todo. Ela não entende, irmãos, que isso aqui, na verdade, é uma família. E que nós colocamos à mesa aquilo que o nosso Pai nos deu para administrar, para o bem do todo. E que nós temos responsabilidades com os mais novos, com os desprovidos. Nós não estamos aqui para pagar quanto valeu o show, lá o cover dos 10% do garçom. Se a gente não entender, irmãos, que a nossa caminhada com Deus, o nosso negócio é levar a todos a conhecer a Deus como Pai, que na verdade nós somos uma grande família, que Deus não fez ninguém para viver como uma ilha, em si mesmada. Se nós não entendermos isso, nós vamos, irmãos, pensar a vida como uma conquista e não como uma entrega. E ao pensar a vida como uma conquista, seremos homens diabrados, miseráveis, porque não conheceremos o verdadeiro prazer que há na vida quando se entrega. Você acha que Jesus estava dizendo, irmão? Você acha que Jesus estava brincando quando ele disse assim: mais feliz é o que dá do que o que recebe? Claro que não, irmãos. Claro que não.
Você não sabe o prazer que nós temos na alma de poder nos dar às pessoas, dar os nossos ouvidos, dar aquilo que Deus nos deu. Você não sabe o prazer, a alegria de uma pessoa poder ligar para você assim: cara, estou precisando de uma ajuda, assim, tem como você me ajudar? E você se organizou, você se disciplinou, você fez tudo, não para dizer assim: olha, eu tenho, eu posso, mas para você poder ajudar o cara que não tinha e que não podia. Você não sabe o prazer que há, irmão. Isso é maluco, mas é maravilhoso. É maravilhoso, irmão. É maravilhoso. Ele não estava brincando. Ele não estava brincando. Passa aí, por gentileza. A bênção, irmão. Vamos ler, irmãos? Vamos ler, por gentileza? Vamos lá? 1, 2, 3, já. A bênção não é fruto. Irmãos, você não foi feito para ser igual ao animal. Presta atenção, o ser humano não foi feito para ser igual ao animal. O animal é regido pelo seu instinto de sobrevivência. O animal é regido pelo seu instinto. Ele é um animal. Você foi feito, você foi criado para ser semelhante a Deus. Tanto é, irmãos, que virtude, até no dicionário filosófico, só quem possui são os seres humanos. Os animais não possuem virtudes, só os seres humanos. E quando nós queremos viver tal qual os animais, regido pelo nosso instinto de sobrevivência, pelo nosso instinto de se safar, me safei esse dia, você se diminui. E por isso, irmãos, há muitos de nós ansiosos, muitos de nós regidos pelo medo, muitos de nós regidos pela ganância, muita briga entre nós, muita disputa, muita rivalidade, muita indiferença, todo mundo individualizando-se, porque se perdeu no propósito pelo qual foi criado. A promessa de Deus, irmãos, é tornar você fértil. A promessa de Deus não é assim: você vai ter uma capacidade de realizar um montão de coisas e eu vou abençoar as coisas que você realizou. Não. A promessa de Deus para nós é que nós, por exemplo, as mulheres, Ele faz com que as estéreis sejam alegres, mães de filhos. Abraão, você vai ser pai. A promessa de Deus, irmãos, é gerar fruto. Fruto que materializem as virtudes de Deus. Você entende? Está entendendo? O seu casamento materializa a virtude de Deus? A forma como você está educando seus filhos estão materializando essa virtude de Deus? A forma como você vai para o trabalho materializa as virtudes de Deus? O que você está dizendo que está conquistando você. Porque o que você realiza não é fruto daquilo que foi gerado por Deus em você e agora Deus realiza através de você. O que você está conquistando vai conquistar o seu coração. E você vai passar a sua vida tentando reter isso. E quando você tenta reter isso, meu irmão, isso vira sua ruína, vira seu medo, vira seu pavor, vira o motivo pelo qual você vai tomar Lexotan. Vai tomar um montão de remédio controlado. Porque se perdeu do propósito. Não tem como. Se isso daqui foi feito para ser uma caixinha, e a gente colocar aqui, se a gente quiser fazer isso de andame, vai dar ruim.
propósito não foi esse, a função não é essa. O ser humano não é um animal. O ser humano tornou-se ao cair. Caiu. Por isso você olha assim, mas a maioria das pessoas vivem como animal. Está caída, mas ali não é o resultado, não é a tradução, não é o significado de ser humano. Ali você está vendo um ser caído. Por isso, meu irmão, passa aí, por favor. Por que Jesus não culpou os políticos da sua época quando ele veio aqui? Por que ele não deu uma bronca lá na casa de Pilatos? Por que ele não foi nos prostíbulos e deu uma bronca lá no pessoal que estava lá usando as prostitutas e as prostitutas se deixando ser usadas? Por que ele não foi lá? Porque que o maior embate de Jesus era com gente de religião, irmãos. Era com gente de religião. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Não tem nada que mais nos afasta de Deus do que as coisas certas que fazemos. Aquilo que mais nos afasta do caminho de Deus são as coisas certas que nós fazemos. Porque as coisas certas que nós fazemos, não para traduzir quem Deus é, nos coloca orgulhosos, presunçosos, e passamos a achar que somos dignos de mérito daquilo que fazemos por certo. E isso nos distancia de Deus. Se não começou em Deus, se o propósito não é revelar quem Deus é, tudo que Deus pode, tudo que Deus quer, tudo que Deus tem, o que você vai fazer é fruto de carne. E isso vai conspirar contra as coisas do Espírito, irmão. Por isso, Deus não emprestará o seu poder para a realização das nossas expectativas. Por mais que tenhamos direito, Deus não nos emprestará o seu poder para a realização das nossas expectativas. As igrejas estão cheias de gente buscando o poder de Deus para realizar as suas expectativas. Deus não está nisso, é o diabo que está nisso. Deus não está nisso. Diabo não está nem aí para as pessoas que estão lotando os templos. O diabo não está nem aí para as pessoas que estão enchendo as igrejas. Desde que elas estejam olhando para Deus com as expectativas das suas realizações. Deus vai me dar um marido melhor, Deus vai me dar uma casa melhor, Deus vai me dar um emprego melhor, Deus vai me dar um filho melhor. Deus não se presta a isso. Por isso, Satanás está dando de ombros para essa turma toda que está enchendo os templos. E as igrejas estão assim, olha o avivamento bulufo, irmão. Isso é diabólico, porque tudo que coloca Deus como um meio para se alcançar a sua realização, isso é demoníaco. Nós lemos no início do culto, não se dá tal coisa, você não vai morrer, não deixe que isso aconteça com você, você não pode passar por isso, você não pode passar por aquilo, você tem 33 anos, você é o escolhido de Deus, você é o precioso, mais raro que o bi. Meu irmão, Jesus, o Filho de Deus, morreu, sacrificado, para mostrar para nós onde está a vida. A vida está na partilha. A vida está na partilha, a vida está na entrega e não na retenção. Então, meu irmão, o diabo não está nem aí para esse movimento todo que acontece no Brasil, de um montão de gente. A Câmara do Deputado encheu de crente. E daí? E daí? Se Deus continuar sendo buscado como uma fonte de poder, nós não entendemos, irmãos. Por quê, irmãos? Presta atenção, vamos ler ali por gentileza. Porque como filhos, é verdade que temos, mas nós pensávamos nisso quando éramos meninos. Porém, agora que amadurecemos, queremos saber do que, irmãos?
Quem pensa a vida a partir do seu direito ainda é o quê, irmãos? Menino. Menino. Menino é que pensa, qual é o meu direito? Mexe a cabecinha assim, já viu aquele mas não tem direito. Não está tão cascudo. Não grava isso não. Já foi. Já viu? Qual é meu direito? Qual é meu direito? Menino, irmãos. Porque uma pessoa adulta, ela quer saber da sua responsabilidade. Você acha que uma mãe séria, ela educa os seus filhos por conta do direito que ela tem? Claro que não, irmão. Uma mãe séria, ela está pensando na sua responsabilidade. E ponto. Ela não está lá para amanhã, quando o filho ficar velho, ela ter direito de não ir para um asilo. Para ela poder ficar na casa da filha. Não, irmão. Um pai sério, não está empenhando a sua vida, não está se rasgando, não está se doando no processo educativo do seu filho, para ficar pensando no seu direito. Ele está fazendo isso porque ele sabe que esse é o dever do amor que está dentro dele. Então nós, irmãos, como filhos de Deus, nós temos muito direito. Nós temos muito direito, mas temos muito direito. Só que, na verdade, nós não somos pessoas que são guiadas e regidas pelo seu direito. Nós somos pessoas que somos guiadas e regidas pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, que guia o nosso coração, que dirige o nosso coração. Passa aí para a gente encerrar. O que nos transforma no adulto não é termos mais poder, irmãos. Tem um montão de gente grande, cheio de poder, mas como uma criança. Aí com poder, bota uma Ferrari na sua sala. Com poder, desfila de carrão. Com poder, procura ter o melhor relógio, o melhor iate, melhor tudo. Procura tirar as férias no melhor lugar. Porque ele achava que a vida estava em traduzir agora o seu poder e não em assumir as responsabilidades. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Em nome de Jesus, quanto mais abençoado você é, mais responsável você é pelas pessoas que estão à sua volta. E deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Quanto mais abençoado você é, mais responsável você se torna pelas pessoas que estão à sua volta. E isso não é brincadeira, isso é sério. Meu irmão, no juízo final, Deus não vai perguntar para você quantas coisas você fez de bom ou de ruim. Deus vai perguntar para você o que você fez com tudo aquilo que eu coloquei na sua mão para cuidar do restante da família, que não era só a sua carnal, não era sua carnal. O que você fez? O que você fez? Irmãos, para a gente encerrar, sabe o que faz muitas vezes a gente não se deitar como uma pessoa que não é o nosso cônjuge? Sabe o que faz a gente não se deitar com uma prostituta? Não é, irmãos, lembrar da minha esposa, não. Não é lembrar da sua esposa, não, irmãos. Porque talvez, diante da pessoa que você está lá na sua frente, se você se lembrar do seu cônjuge, você vai correr para deitar com a mulher, ou com o homem. Porque pode ser que vocês estavam brigados, pode ser que ela te apurrinhou, pode ser que ela te chateou,
Pode ser um montão de coisa. Mas sabe o que faz a gente não se deitar? É a gente se lembrar quem é que está diante de nós. Não é quem ficou em casa não, irmãos. É quem é que está na nossa frente. Ela é nossa irmã e a gente tem responsabilidade com elas. A gente tem responsabilidade com elas. Deus não nos deu tudo que nós temos para a gente usar de maneira poderosa para traduzir a nossa carência, a nossa infantilidade. Deus nos deu tudo que nós temos para ser uma expressão do seu amor, da sua virtude, do seu compromisso, da sua responsabilidade com toda a sua família. Para isso Deus te chamou, para isso Ele te coloca em movimento. Amanhã você vai se deslocar da sua casa para o seu trabalho. Isso é um movimento. Mas se esse movimento não se der aqui dentro, se você não entender o que você vai fazer lá no seu ambiente de trabalho, se você não entender que amanhã você vai estar com os seus vizinhos, que amanhã você vai estar com as pessoas, e você não entender que o propósito de Deus não é abençoar as coisas que você vai fazer, você não entender isso, você continuará vivendo uma vida até feliz. Uma vida até bem felizinha, mas um crianção, uma criançona, nunca conhecerá o que é ser um adulto de verdade, um homem e uma mulher de Deus de verdade. Vai ficar uma eterna criança nesse mundo de gente carente, regida apenas pelo seu estômago, pela sua natureza carnal e animal. Que Deus tenha falado ao seu coração nessa noite. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus possa ter encontrado no seu coração um coração sensível para discernir isso e agasalhar isso no seu coração e se arrepender e tomar uma posição na vida. Tomar uma posição na vida. Deus, não estou aqui para buscar o seu poder. Deus, eu estou aqui para te conhecer como Pai e conhecer o que eu sou em Ti. Porque o que eu sou em Ti é Pai. O que eu sou em Ti é uma alegre mãe de filhos. De filhos. Eu olho à minha volta e vejo filhos. Filhos que eu não adotei segundo a carne, que eu adotei segundo o Espírito. Que Deus tenha falado ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos colocar em pé?